que vieram aqui para me dar apoio. Eu vou falar, a pesquisa foi sobre essa associação que eu já ouvia por alto, assim, mas não via muito em fontes acadêmicas, em fontes mais sólidas, assim, sobre a associação de certos sentidos com algumas formas geométricas em design de personagem. O o uso da forma básica nos designs de personagem vem muito dessa necessidade, inicialmente pelo menos, vem muito dessa necessidade de recriar eles, de reproduzir eles com uma certa fidelidade, para eles ficarem parecidos todas as vezes. E especialmente na animação, né? E apesar de que o quadrinho também é melhor que seu personagem comece e termine do mesmo jeito. Com essas formas básicas é muito mais fácil de entender a estrutura do personagem do que com as formas orgânicas, tridimensionais e tal, ou simulacros da tridimensionalidade que a gente vê no design final. Essas formas que a gente fala, elas podem aparecer tanto na silhueta do personagem, quanto em partes internas. Nos exemplos aqui, todos os dois têm, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, a prevalência do quadrado. Essa personagem da direita, a Garnet, de Steven Universo, o cabelo dela forma um quadradão aqui, mas o rosto dela também é quadrado, com o formato da cabeça. Vendo só pela silhueta, você não ia ver o rosto dela. Mesma coisa com o Sr. Frederiksen, de Up. O corpo dele, aqui, de uma manga até a outra, subindo os ombros, forma um formato mais ou menos quadrado também. E a cabeça dele, não tanto, a gente vai comentar um pouquinho disso depois, em cima, mas embaixo bastante. A cabeça mais interna e o quadrado dos braços, você vê no contorno já. Na teoria, a gente tem três formas básicas, né? O círculo, o triângulo e o quadrado. Pelo menos segundo as teorias, pelo menos segundo os livros que a gente seguiu na nossa pesquisa, que foram o do Tim Bancroft, o designer de personagem da Fero, do Bela Fera, e o Brian Tillman, que é um pesquisador lá de Washington, e artista também. O círculo, os dois associam com a ideia de completude, graciosidade, ludicidade, reconforto, unidade, proteção, infantilidade, fofura e amizade. A maioria tanto do círculo quanto do triângulo do quadrado foram associações que o Tillman fez. O livro do Bancroft é um pouco mais básico, assim. Mas é uma ideia, de forma generalizada assim, amigável, receptiva. O quadrado tem essa ideia de estabilidade, confiança, honestidade, ordem, conformidade, segurança, igualdade, masculinidade e solidez. Colocando assim um arquétipo de forma geral, o quadrado é mais tradicional, ele é mais imovível, assim, mais teimoso, mais cabeça dura, mas ele também é confiável, tipo a estrutura de um prédio. Não coincidentemente, também triangular. Não, é retangular. O triângulo tem a ver com ação, agressividade, energia, furtividade, conflito, tensão, vilania, suspeita, coisas ruins em geral. A gente vai debater depois sobre por que ele, especificamente, tem essa associação mais violenta. O Brian Tillman faz a teoria de que talvez seja essa instabilidade que vem dele de colocar ele na ponta. Exatamente por isso que o exemplo que eu dei é com a ponta do triângulo para baixo. A ideia de que ele pode tombar para um lado e para o outro muito fácil. Pelo menos essa é a teoria dele. A gente precisaria fazer mais pesquisa para poder confirmar isso. Para poder ver a teoria, se a teoria se justifica, eu fiz alguns estudos de casos. A maioria não vai aparecer aqui na apresentação, está lá no TCC só, porque eu fiquei com medo de não dar tempo mesmo. Mas tem três exemplos que eu acho que são relevantes aqui de falar, principalmente. Um que funciona muito bem com o que é apresentado pela teoria,
Um que não funciona nem um pouco, e talvez seja até proposital que ele não funcione, e um que funciona mais ou menos e abre uma problemática que tem a ver com isso. O Coringa é o que mais funciona bem, essa associação do triângulo com violência, com agressividade, com vilões em geral, tem muito do personagem dele. E ele sempre tem essa cabeça muito marcada de triângulo. Um queixo muito fino, o cabelo espetado para cima, fazendo ali uma forma triângulo de cabeça para baixo mesmo, igual a teoria do Timon falou. Mas nas versões animadas, mais do que, por exemplo, até porque em live action não dá muito para fazer isso, né? Mas nas versões animadas a gente vê muito também ele com a cintura fina, mas os ombros largos, que também dá pro torso dele essa figura mais triangular, apesar de que não de lado, é claro, que a gente vai discutir isso um pouco depois. Mas ele entra muito nessas características que foram faladas, talvez até ele seja a origem, ou o exemplo maior assim que a gente tem dessas associações. Um exemplo que não funciona nem um pouco é o Lula Molusco. O Lula Molusco é um personagem com um design bem redondo, muito, especialmente no rosto dele, cabeça redonda, nariz redondo, olhos redondos, o canto da boca redondo, a parte de baixo do torso dele redondo, os pés dele são com linhas curvas. E aí, todas aquelas ideias que a gente tinha falado antes, né, amizade, ludicidade, infantilidade, estão não presentes aqui, como o completo oposto está aqui. A infantilidade dá espaço para um cara que lida com problemas extremamente adultos, insatisfação com trabalho, frustração de não ter conseguido os sonhos dele. A ideia de completude está também perdida exatamente por esse negócio dele querer ser um artista de clarineta, mas nunca conseguir, está sempre faltando alguma coisa para ele. A ludicidade também completamente fora, completamente o oposto. Ele é um cara muito sério, detesta ver gente brincando, inclusive, quanto mais ele mesmo brincar. E amizade, fora também de questão. É um personagem que briga com todo mundo. Amigável é a última coisa que ele é. Agora, um personagem com uma análise um pouco mais complicada é a Ryuko Matoi de Kill la Kill. Ela, as características dela, de personalidade dela, sugeriam uma combinação do triângulo com o quadrado. Essa energia, agressividade, luta do triângulo, mas essa força, essa estabilidade, esse heroísmo do quadrado. Apesar disso, só tem triângulo e curva no design dela. O triângulo se encaixa, e inclusive muito bem, vou falar disso daqui a pouco, mas o quadrado não, nem pouco. Não tem. Não, mas o quadrado não está aqui. Ele devia estar, segundo a teoria, mas na prática não tem. O triângulo, nela especialmente, ela tem duas formas, né? A roupa dela transforma quando ela luta. Fica essa da direita aqui. Essa da direita aqui. Ela. As roupas nesse desenho, elas são as armas do desenho. Então ela transforma quando ela vai lutar. E aí, a roupa original, que tem só o triângulo mais marcado, aqui no lencinho e na gola, fica com um monte de triângulo na saia, no sutiã, aqui embaixo, na bota, na ombreira. E cria essa associação, parece que sustenta essa associação de que luta, agressividade tem a ver com triângulo mesmo, porque ela fica com mais triângulos na forma dela quando ela vai lutar, quando ela fica mais agressiva, quando ela toma ação, quando ela toma iniciativa. E uma coisa interessante que eu queria falar também é que esse formato da ombreira dela não é exatamente triangular. Ele remete um pouco a um triângulo, especialmente quando você junta a ponta aqui do meio e essas duas. Então, ele é vagamente triangular, mas ele é mais como se fossem dois triângulos, um aqui e outro aqui. Apesar disso, remete um pouco a essa forma, mesmo não sendo preciso.
Agora, alguns problemas a respeito da teoria na prática é, primeiro de tudo, que a forma não se mantém vista de ângulos diferentes. Aquilo que eu falei do Coringa mais cedo, que de frente ele tem esse torso bem triangular assim, mas de lado não é tanto. O rosto dele também, de frente a gente tinha falado que era triangular, de lado também não é tanto. São formas mais complexas. E geralmente, quando a gente fala, quando a gente faz essas análises, quando a gente fala que um personagem é mais quadrado, quando a gente fala que um personagem é mais circular, que um personagem é mais triangular, a gente está fazendo uma análise vista de frente. Geralmente, a gente vê o personagem mais de frente ou de três quartos, porque a gente precisa, o rosto é meio que a vitrine, né, do personagem. E de frente, de costas a gente obviamente não vê, de lado a gente vê menos. Mas de frente e de três quartos fica mais aparente, assim, diálogo, reações, essas coisas todas, a gente vai ver mais de frente mesmo. Por isso, a, a forma não se mantém, né, em outros ângulos, especialmente quando a gente leva em consideração formas mais orgânicas, né, que são bem fora dessa simplicidade das três formas básicas que eu falei. Mas é diferente mesmo que a gente segue geralmente, assim, essa filosofia de design. De lado, nem tanto, assim. Outra questão também, igual eu falei lá com a Ryuko sobre a ombreira dela, é que não, as formas orgânicas não seguem exatamente esses contornos certinhos da forma geométrica básica, assim, como forma ela devia ser. Ao invés disso, a gente tem mais umas características associadas à forma, que vai estar na forma orgânica também. As linhas paralelas com pouca variação horizontal do quadrado, as pontas do triângulo e as curvas do círculo. Mas quando a gente vê e a gente fala que um personagem é mais quadrado, é mais triangular, é mais isso, mais aquilo, é mais uma aproximação do que uma coisa muito exata. Até porque se fosse para seguir exatamente só a criação com essas formas mesmo, ia ser os designs de personagens que a gente vê são muito mais limitados do que eles realmente são. Por exemplo, a cabeça do Sr. Frederiksen é quadrada. A gente sente, assim, que ela é quadrada. Apesar disso, o topo do cabelo dele fica fora do quadrado quando a gente faz. Ela é vagamente quadrada, especialmente aqui embaixo, por causa dessas linhas paralelas aqui e dos ângulos mais ou menos de 90 graus aqui embaixo. Mas não precisa seguir à risca esse tipo de coisa para poder transmitir a ideia da presença da forma. Então, as considerações finais que eu queria fazer é que a teoria está presente na maioria dos exemplos que a gente estudou, inclusive, aqui eu só peguei esses três, né, igual eu falei, mas tem quase todos que a gente pegou, exceto os personagens do Bob Esponja, especificamente, não seguem bem esse exemplo, confirmam a teoria, mas não é necessário seguir rigidamente ela na hora de fazer um design de personagem. Tem muitas outras maneiras de comunicar a personalidade do personagem visualmente do que só com essas formas. Cor, arquétipos, símbolos culturais, um monte de coisa. Mas, como é uma coisa que já está presente no, na ideia coletiva, assim, é bom estar tá ciente disso na hora de criar um personagem, quando você vai querer transmitir uma ideia com o visual dele. A gente não sabe se essa associação do quadrado dos personagens quadrados com masculinidade é porque o quadrado é uma forma máscula ou porque outros personagens quadrados foram apresentados como másculo e isso já está na ideia, assim. E a última coisa também que eu queria falar é ressaltar de novo essa ideia de que você não precisa colocar a forma inteira no personagem para poder transmitir a presença dela. Características em comum com a forma já são suficientes. Igual, mais uma vez, as pontas do triângulo, as retas do quadrado e as curvas do círculo. É isso. 14 minutos e 44 segundos. Muito obrigado, Bruno. Vamos correr então. Já vou pedir para o professor Luan
fazer as pontuações dele, e aí, se por acaso der tempo, eu comento um pouquinho no final, mas Beleza. tá meio apertado. Beleza, palmas aí. Essas palminhas digitais, né? Muito breve isso, né? Deixa eu bater de novo. Parabéns aí, Bruno, pela apresentação. Obrigado. Obrigado aí pelo convite, né? Enfim, pela oportunidade. Né? É um tema que eu me debruço já há algum. O pessoal não para de bater palma. Eu tenho ótimos Que eu me amigos, você não posso debruço já há reclamar, algum não. tempo. É um tema que eu me de- debruço há algum tempo, né? E eu dou algumas aulas assim que dialogam com design de personagens, né? Eu lido com design de personagens, falo sobre essa ideia do círculo, do quadrado, do triângulo, né? Mas como um exemplo mesmo, assim, básico do que exatamente uma teoria, né? Que a gente possa seguir e tudo mais, né? Lendo o seu texto, né? Então eu vi alguns problemas, mas assim eu tive a impressão que você tinha uma intenção no início e chegou em outro resultado, né? Ao final. E a partir disso o texto ficou um pouco estranho nesse sentido de estar um pouco perdido, né? Então o texto ele comunica de uma forma menos assertiva do que você foi agora, né? Até o título da sua apresentação é, faz mais sentido do que o título do seu trabalho, né? O título do seu trabalho estava assim, uso de formas geométricas para indicação de características abstratas em design de personagem. Aí, o título da sua apresentação foi muito mais simples, né? Era, enfim, 3 palavras e pronto. Então, eu acho que foi um processo, né? Você chegou em algumas conclusões assim ao final e que elas não dialogam tanto com as coisas que você colocou aqui como sendo as coisas que te guiaram, né? Então eu fiquei um pouco perdido porque eu fui li do início ao fim, né? E chegou um ponto assim que eu tive a impressão que você no início, né? Enfim, fui e voltei várias vezes aqui no seu texto, fiz uma série de comentários, vou te enviar depois para ficar mais claro, né? Mas aí você coloca objetivos, né? Você cria uma justificativa, coloca objetivos, fala do problema, das hipóteses. Isso diverge bastante do que seria um problema, do que seria uma hipótese, sabe? Então, parece que você se perde um pouco nisso e dá a entender que você queria contestar, né, essa teoria. E, no fim, você foi meio que confirmando ela, né? Assim, aquilo que você identificou como sendo uma teoria, né? Mas eu também não acho que seja uma teoria de fato, né? Para mim, parece que são exemplos, né? Esses exemplos ali do quadrado, do círculo e do triângulo, mas eu não acho que são sobre essas formas de fato que esses autores estão falando. Se eles falam é porque existe toda uma coisa muito prática, né? Então eu senti também essa outra questão. Isso remonta aqueles estudos da Gestalt, né? Que é todo um ramo ali do pessoal que estudou sobre essas percepções, né? Sobre esse tipo de forma, né? Então o círculo não é exatamente o círculo, né? O círculo seria aquela forma perfeita, né? Mas é muito mais a coisa do traço orgânico, mais arredondado, né? O triângulo tem muito mais a ver com a ideia de pontas, né? De uma certa instabilidade que umas diagonais trazem, né? Tem muito mais a ver com isso do que exatamente a forma em si, né? Não é uma teoria baseada na forma, né? É uma teoria que usa a forma ali como uma exemplificação, né? De algo que seria uma coisa muito mais cristalizada, né? Como se fosse uma forma perfeita dentro daquela lógica ali, né? Mas assim, mais questões de texto mesmo que me incomodaram, né? Deixa eu ver se um bom jeito assim de seguir, porque eu tive a impressão que, como o seu texto falou coisas diferentes do que indicava os seus objetivos e a sua hipótese e o seu problema, eu ignorei aqui seu objetivo, hipótese e problema depois, e eu fui tentar entender o que o seu texto queria dizer, e eu propus ali objetivos, hipóteses e problemas, sabe? Que tem a ver com o que seu texto falou e não exatamente com o que você propunha. Para mim, você lá em cima, né, no texto, propôs contestar essa teoria e tal, e depois você confirmou ela, né? Até no caso do Bob Esponja você acaba confirmando, né? Porque como essas formas, elas não são o único fator, né, que conduz a gente a perceber essas
características nesses personagens, né, num trabalho de comédia, faz muito sentido, né, que eles quebrem essas expectativas, né? Então trazer o quadrado como algo muito mais estável, o triângulo ali, no caso do Patrick? Eu nunca assisti Bob Esponja, perdão. Patrick. Esse, Patrick e tal, então, assim, traz todo um comentário, assim, quebrando as expectativas, né? Então, eles exploram essa quebra de expectativa, então, faz sentido eles observarem a teoria para quebrá-la, né? Então, tem toda essa questão. Eu senti que faltou você comentar, né, em termos de texto, assim. Eu acho que eu evitaria ficar falando de círculos, quadrados e triângulos, eu acho que é mais complexo. Então, eu falaria sobre formas mais orgânicas, formas mais que revelam essa coisa da ponta, né, de algo que tem a ver com perigo, com espinhos, né? Essa coisa do quadrado como uma forma mais máscula, né? Ela tem algum fundo, né? Se a gente pega, sei lá, dois irmãos, né, menino e menina, a gente vai perceber que o menino acaba ganhando um queixo mais quadrado, isso tem a ver com a anatomia humana, assim, né? Tem alguma coisa a ver, a coisa do tronco, do quadril, né? Obviamente que é uma coisa que não é absoluta, enfim, mas a gente percebe, né? Essas questões, eu acredito que daí que surge, né? Tanto da nossa experiência na vida, né? Desde bebês, assim, interagindo com o mundo, né? Você, sei lá, um bebê interage com algo que é pontudo, você se machuca, logo algo que é pontudo, que parece um espinho, que tem esse formato mais triangular, assim, de pontas, parece muito mais agressivo ou muito mais perigoso do que uma forma redonda, né? Que ela não tem pontas, que ela não machuca. Então, da nossa experiência com a vida que surgem essas percepções, né? E não exatamente por conta de outros personagens. Eu entendo que os outros personagens têm muita importância, sim, nesse imaginário, mas eu acredito que tem muito a ver com a nossa experiência. Mas tem também um aspecto que eu achei que você não falou, que poderia ter falado, é que tem a ver com essa coisa dos universos, né? Então, os personagens eles estão inseridos em universos ficcionais ali e tal, e tem toda uma aparência desse universo, né? A partir dessa aparência que ele dialoga com essa teoria, né, de percepções, né? Então, se a gente pegar um exemplo de velho aqui, né? Se a gente pega os Cavaleiros do Zodíaco, os personagens são praticamente idênticos, né? Aí muda uma corzinha do cabelo, um cabelinho que é um pouco mais pontudo, uma coisinha aqui ou outra, né? Então, essas pequenas alterações se tornam muito grandes dentro daquele universo que é muito mais homogêneo, né? Então, como você cita vários exemplos de universos completamente diferentes, em termos estéticos, né, universos estéticos diferentes, acho que valeria a pena fazer um comentário sobre isso também, né? Porque você está falando dessas formas, essas formas mais básicas, mas que elas precisam ser colocadas dentro de uma análise maior, que foi o caso do anime, né, que você cita, né, que ele explora essa ideia, né, que a personagem ela não vai se transformar num triângulo, né, ela é uma bonequinha ali que tem curvas, tem todo um interesse ali também de explorar o corpo feminino e tal, então chega até certo ponto que tem esse diálogo, né. Em alguns pontos aqui você escreveu arquetípicos, né? Arquetípicos do seu texto, eu acho que você está falando só de estereótipos mesmo. Assim. Para mim, não são arquetípicos, são estereotípicos. Estereotípicos. Estereótipo. Eu sou meio gago, viu? Então, para falar essas palavras é uma dificuldade. Assim. Estereótipos, né? Então, não seriam arquetípicos, mas muito mais estereótipos mesmo. Né? Então, eu acho que precisaria mexer nesse sentido, né? Eu achei que você viu poucas referências, tá? Não é tão difícil assim de encontrar material que fala sobre design de personagem. Né? Então, em vários momentos do seu texto aqui você fala que existem poucos livros, tem alguns pontos aqui, por exemplo, você pôs aqui, isso aqui na sua justificativa, né? Apesar do design de personagens ser uma profissão cada vez mais requisitada na bilionária indústria do entretenimento, ainda existem poucos livros sobre o assunto e menos ainda pesquisas acadêmicas sobre tal. Por isso julgamos, tarará. Eu acho que é um pouco forte, assim, você fala aqui, né? Que é pouco, porque me parece que você não pesquisou muitos, né? Você pega as referências ali, não tem muitas menções. Eu tive a impressão que eram mais esses dois mesmo, que você até falou
na sua apresentação, né? Então eu tive mais a impressão, né? Tipo assim, eu acho que é uma afirmação forte para se fazer, sem ter os dados, né? Como você não viu todos os livros, a Escola de Belas Artes mesmo tem alguns, né? Que falam sobre o assunto. Eu lembro que na minha época já tinha, e tem vários livros de animação que dialogam com esse assunto também, né? Que apontam, né? Alguns livros até clássicos, até o livro lá dos anos 40, né? Ele já fala sobre isso, né? Illusion of Life? Oi? Illusion of Life. Não esse, aquele do animador O inglês, que você está falando do Preston Blair. Preston Blair, isso. Do Preston Blair, ele já fala sobre isso, assim, e com uma Nossa, certa mesmo, esqueci dele. profundidade. Curiosamente, né, com mais profundidade do que muitos autores que vieram depois, mas já nos anos 40, né? Então, assim, eu entendo que tem uma coisa de força de expressão, né? E eu, percebendo aqui a sua apresentação, você recorre a isso, né, para dar ênfase para as coisas, né? Mas, assim, e é tranquilo, eu um jeito de falar, mas eu acho que num trabalho acadêmico não faz sentido você falar que existem poucos livros sobre o assunto, e menos ainda pesquisas acadêmicas sobre tal. Você não fez um levantamento disso. Você nem fez um levantamento de livros, nem um levantamento de pesquisas acadêmicas. Assim. Eu fui no Google acadêmico e coloquei lá design de personagem. Aí tem uma quantidade tão grande de artigos sobre que não dá para. Especificamente sobre, não sobre design de personagem, mas sobre formas geométricas no design de personagem. Esse no Google Acadêmico eu realmente não achei nenhum, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol. Mas eu acho que sempre que a gente fala sobre design de personagem, acaba aparecendo nesse. Porque é tão básico dentro dessas teorias sobre design de personagem que todo mundo fala sobre esse assunto, né? Mas é claro que eu não estou falando que você não tenha feito, mas isso não aparece aqui no seu texto. Se você tivesse apontado X autores, eu entenderia, assim, eu entendo, mas, sabe, falar que tem poucos e no final apresentar dois, eu achei pouco, sabe? Então parece que tem pouco embasamento para fazer essa afirmação do texto. Eu não estou falando que o seu texto ou a sua pesquisa ela é inválida. Eu estou falando que a afirmação é que eu reveria, assim, eu ia mudar o texto aqui de forma que ficasse claro que você pegou essas duas referências, você considera que são referências mesmo, da área e trabalhou em cima delas, as análises, né? Eu acho que tá tranquilo, assim, a gente consegue aguentar. Seria bom que lesse mais, né? Que pegasse mais autores, seria mais interessante, sabe? Mas você fala de poucos livros, aí tem um ponto que você fala assim, livros mais antigos, e quais, né? Quais livros? Que livros são esses, né? Você vai citando como se fosse uma coisa genérica, e nesses casos, assim, de textos, assim, a gente precisa ser um pouco mais específico e citar que livro seria. E às vezes você afirma umas coisas, né? Tem uma hora assim que você pensa assim, além disso, saber desenhar de maneira tridimensional é uma das necessidades mais básicas de todo animador. Uma afirmação super categórica, assim, e eu fiquei pensando, será que é mesmo, né? Animador de bonecos stop motion, assim, será que ele precisa ter essa habilidade, né? Assim, tão desenvolvido, um animador 3D, né? Será que dá para afirmar isso? E isso aqui você afirma na identificação do problema, sabe? Será que precisa ter uma afirmação dessa no problema, sabe? Você afirmar um negócio desse, sem muitos dados ali, contradizendo talvez até vários animadores, assim, que talvez não tenham essa habilidade, mas são animadores competentes dentro das suas técnicas, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, mais umas coisas, assim, de frases, afirmações, que eu vi que poderiam ser amenizadas ou retiradas, porque talvez não façam muito sentido dentro do contexto. Fala, Daniel. Tô vendo que você tá... Normalmente essas afirmações, assim, parece o tipo de coisa que eu falo na aula, assim, eu acho que isso acaba vazando no texto. Não, a gente usa, né, essas coisas. Eu acho, convém explicar melhor, assim, essa questão do animador precisar saber desenhar sólido, a gente está falando de animação 2D especificamente, né, no Illusion of Life eles falam muito sobre isso, é porque qual que é a questão desse tema, é que a gente identificou que muitas pessoas falam sobre essa regrinha aí das formas geométricas, mas é uma coisa muito de internet. Tem muito tutorialzinho de internet que as pessoas falam isso, e eu vejo que as pessoas repetem essas afirmações sobre formas geométricas sem ter entendido realmente o que é o assunto. Então, eu acho que no fim das... eu acho que mais que no final da pesquisa, a gente se deu conta que ao invés de tentar esgotar o assunto, ao invés de tentar identificar todos os livros de design de personagens do mundo que falam sobre isso,
a gente achou mais útil falar assim, como que a gente pode aplicar essa regra de uma maneira que faz mais sentido. E eu queria falar mais sobre essa questão do desenho sólido, que ao invés de ficar focando em quadrado, triângulo e círculo, uma coisa que você já falou na sua apresentação, é mais útil você pensar em termos mais tridimensionais e pensar em termos de esfera e de formas orgânicas também. Quando eu dava aula de stop motion, de modelagem, eu falava muito isso com os alunos, assim, as formas orgânicas tridimensionais que são mais úteis para a gente, elas não têm nome na geometria. Sim. A gente não trabalha com icosaedros. Aí eu comecei a apelidar para eles entenderem mais fácil. Eu falava assim, olha, na hora de fazer o nariz, faz uma coxinha e tenta grudar na cabeça. Então a gente falava em coxinha, croquete, salsicha. Eles entendiam de cara do que a gente estava falando. E então, eu acho que não deu tempo de a gente falar muito disso mais no final. A gente tentou focar em achar exemplos, assim, tipo assim, por exemplo, esse livro dos Simpsons que estava aí nos slides, eu consegui ele aos 48 do segundo tempo, porque eu vi ele na livraria uma vez, eu falei, um dia eu compro. Aí o Bruno começou a fazer essa pesquisa, eu falei, vou comprar aquele livro dos Simpsons que eu estava olhando. Aí na época estava custando, sei lá, R$ 1.800. Eu falei, Bruno, infelizmente, Não entendi. é ele. Mas aí, milagrosamente, apareceram algumas imagens na internet que foram suficientes para exemplificar, assim, porque ele... Caiu do caminhão, né? Sim. Nesse livro, eles usam muito essa coisa das formas básicas e tal, mas de um jeito... Eles explicam por quê. Tipo assim, né? A cabeça é feita assim, porque... beleza, agora faz sentido. E às vezes os exemplos que a gente acha que inspirou a gente são coisas que realmente nem dá muito para citar, porque é coisa de tutorialzinho de Instagram, de Pinterest, etc., que tem um impacto, né, nos alunos. Muita gente chega lá na escola desenhando com base nesses tutoriais, mas é tudo um negócio muito informal. E eu vejo muito acontecer isso. A pessoa fala assim, a forma do triângulo, ela simboliza o mal. Então, se você fizer um vilão, é só você fazer um monte de triângulos. E aí a pessoa desenha um personagem que é um monte de triângulos assim misturado, fica parecendo, sabe? E não é um bom design, sabe? A regra não é assim. Então, acho que nossa ideia com essa pesquisa era mais apontar, né? Como que você pode usar essas formas de uma maneira... Por que você usa formas básicas? Essa questão, por exemplo, da reprodutibilidade dos designs, do que ficar só repetindo essa coisa, assim. Essa do Preston Blair realmente foi... Eu comi barriga legal, assim, eu não sei por que eu não lembrei dele. Eu acho que os exemplos do livro dele fazem mais sentido para esse tema do que esses personagens de anime, por exemplo. Geralmente eles têm as formas mais complexas, assim, né? Mais detalhadas e tal. Talvez essa coisa da forma básica escape um pouco, assim. Não, mas eu acho que talvez esse do anime é o que instiga mais, assim, a pensar a validade dessas formas básicas, né? Eu até em um ponto aqui dos meus inúmeros comentários, eu falei sobre isso, né? Não sobre o anime, falamos sobre a questão que me parece que a crítica vai muito mais sobre esses tutoriais de internet do que exatamente sobre os livros que o texto estava direcionando a crítica, né? Parecia muito mais que estava falando sobre uma coisa geral, sabe, que a gente sente por aí, para que a gente vai procurar coisas de design de personagem sobre isso. Eu até citei essas coisas de internet mesmo. Então é isso. Eu pesquei, é sobre isso mesmo. Então, aí precisa mudar a parte de cima ali. Oi, perdão. Aí precisa mudar aquela parte de cima ali, de objetivos, hipótese, porque a ideia que eu tive, a impressão que eu tive é que vocês queriam confrontar, e no fim vocês foram só confirmando mesmo. Assim, eu acho que no começo a ideia era mais isso, e aí com o tempo a gente vai achando mais exemplos e tal. Agora pra gente reescrever essa sessão aí, pensando mais nisso, assim, ao invés de focar em criticar esses livros ou coisas do tipo, acho que agora a gente averiguar se é assim, mostrar exemplos, né? Mostrar exemplos da vida real. Porque isso é outra coisa também, o pessoal ficou repetindo essas regras. Uma coisa que eu pensei também é que o problema desses livros de design de personagens é que eles não podem colocar esses exemplos. Tipo, se eu fosse lançar um livro de design de personagens para uma editora comercial, eu não posso colocar lá dentro um desenho do Pato Donald, um desenho do Robert Simpson, um desenho do Batman, porque eu vou ter que pagar $1 milhão. Inclusive, isso é uma das coisas mais legais do livro do Preston Blair, é que ele faz os personagens de um jeito que você sabe qual personagem que é, mas não fica igual o suficiente para ele ter que pagar. Então, tem o tom do Tom e Jerry. O Ratatouille. Ele faz lá um pica-pau que não é o pica-pau,
Uma de panda que não é uma de panda. É muito bom, mas dá muito trabalho. Tem que ser um artista muito flexível para conseguir fazer isso. Pois é, esse é outro ponto também que eu sempre falo nas minhas aulas e TCCs que eu oriento e tal, sobre design de personagem, né? É que a indústria americana, principalmente ela, assim, que é a que fornece mais esses manuais pra gente, né? Primeiro, eles são muito pouco teóricos mesmo, em termos de teoria, de verdade, Uhum, né? Eles são pessoas que são práticas ali, que eles estavam ali na luta, né? Aprenderam a fazer fazendo, e no fim eles não têm vocabulário, eles não sabem conversar direito. Então, é, fica um texto meio estranho, às vezes umas coisas que são percepções, coloca como regras, às vezes é uma coisa que alguém falou, que às vezes tem até um embasamento de verdade, mas está tão perdido no tempo, de geração em geração, né? Que essa coisa, por exemplo, de Gestalt. Você precisaria uhum, estudar, sabe? Não tem muito como. E eu vejo que tem a ver com a Gestalt, claramente. Mesmo que, por uhum, exemplo, a teoria da Gestalt tenha caído toda, mas todos os exemplos da Gestalt ainda fazem sentido, sim, né? sim. Então tem algo que funciona. Então precisaria voltar à Gestalt, mas esse pessoal não sabe o que é isso, né? Ou talvez o livro não ficasse É, comercial o suficiente. Então eles são muito separados em termos assim, eles separam o design de personagem em duas coisas diferentes. Uma seria o textual, que é o personagem, tem de texto, que é o roteirista que resolve, e uhum, o outro é o visual. Aí na hora que eles vão te explicar, eles vão e pegam as coisas mais genéricas possíveis, porque eles não têm um personagem construído para usar para fazer o design. Que é um erro, né? Eles deveriam criar um personagem, textualmente falando, mais complexo, ou pelo menos uma lista de características e depois propor design de personagem para a gente entender o processo deles. E quase nunca tem. Então, os exemplos são todos muito genéricos, assim. é. Genéricos, assim, a ponto de parecer que ele não pensou em nada. Ele fez um desenho e depois ele deu um nome para o desenho, sabe? Sabe quando você pega um papel, faz um desenho qualquer, e depois fala, esse é o Rubens. Ele é assim, assim. Você está lendo o desenho e não fez o desenho pelo Rubens. Esses artbooks, making-offs, etc., sempre vai por esse caminho. É sempre uma propaganda da empresa e eles nunca aprofundam nessa parte da criação, né? Exato. E essa indústria inteira sempre foi uma coisa meio como é que chamava na Idade Média? Tinha Ofício, né? Aquela coisa do ofício. guilda de ofícios. É uma guilda de ofícios. Você entra lá na Disney como limpador de acetato e vai subindo na empresa e os caras te falam, olha, faz assim, faz assado, isso aqui você faz assim, para desenhar um príncipe e tal, para desenhar uma princesa você tem que fazer assim, 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 e os caras vão repetindo essas regras e sem parar muito para questionar por que é daquele jeito, né? Falta esse momento dessa conversa aí. Então, esses livros todos, eu tô enrolando para escrever o meu próprio livro de design de personagem tem mais de 10 anos, né? Eu dou essa disciplina há um tempão. Tá na Todo ano hora, eu tá falo na para os hora. alunos, não, esse ano eu vou conseguir, esse semestre eu vou fazer. Nunca sai. Mas essa discussão toda, eu quero justamente entrar nesses pontos aí, de discutir realmente essas coisas todas e tal, e explicar por quê, e não só ficar copiando as regras, né? Não ficar só fazendo Uhum. personagem, que é um monte de triângulo em cima do outro. Pois é, pois é. Então, acho que é mais isso, questões de texto mesmo, acho que tem que mudar lá em cima. Eu acho que seria interessante você, pelo menos, citar outros livros, né? Passar um olho, sabe, nesses próximos dias, pegar uns Uhum, livros ali, se cair do caminhão lá perto da sua casa lá, você pega vários livros diferentes, dá uma olhada para ver se eles comentam sobre isso, né? uhum, Essa coisa, se existe um comentário, se é tão incisivo assim, que eu tenho a impressão que também não é, sabe? Eu li, alguns desses livros eu li tem um certo tempo, né? Mas eu lembro que era muito mais assim, olha, tá vendo? O círculo, ele passa mais ou menos essa ideia. Era muito mais isso do que o círculo é isso, o quadrado é aquilo. Era muito menos fixo, né? Essa uhum. ideia o que eu percebo que eles trabalham é muito mais uma mescla de formas, né, para poder comunicar diversas coisas. Então, dificilmente vai ter um personagem que ele é uma coisa, uma forma só, né, trabalho. Então, aí tem algumas coisas, né, teve um ponto aqui que você falou que o design do Batman é do Paul Dini e do Bruce Timm. Não, acho que o Paul Dini é só roteirista, não tem como, né? Eu É que pedi que... no crédito do livro estava o nome dos dois, eu acabei deixando assim, mas eu não sei se. Bom, eu não estava lá, mas eu lembro quando eles criaram a Bíblia, eles trabalhavam muito juntos, né? Eu não sei, talvez faz mais sentido É, deixar só o Brostin mesmo. mas eu acho que o Paul Dini, ele não é desenhista, assim, depois Uhum. acho que é bom olhar, eu até pedi assim, olha numa fonte confiável, porque eu lembro que É, o Brutinho ele foi contratado porque ele só desenhava Batman, ele estava lá era qual que era o desenho que ele fazia? Eu acho que era o
Freakazoid, né? Uma coisa assim. Era algum desenho que ele trabalhava que ele ficava só desenhando Batmans, assim. O pessoal viu, achou que ia ser interessante, né? Então, esse desenho do Batman está gestando há muito tempo, né? Esse design do Batman. Né? Isso tá naquele livro do Chip Kid lá. Eu vou conferir depois o que fala. Acho que vale a pena. Se for beleza, me informe. Vou aproveitar e ler o livro de novo, tem muito tempo que eu li. Beleza. Esse também que estava custando mais de R$2.000. Não dá, né? R$2.000, não tem condição. Não, esse aí até na gringa você não acha mais. Ele é muito antigo e nunca foi relançado, né? Uhum. Virou raro, né? Depois eu acho lá. Não, esse é raridade mesmo. Então é mais isso, assim, eu senti que faltou embasamento teórico, então talvez pegar mais referências seja uma boa. Tem algumas afirmações que eu acho que são pesadas demais para se fazer com tão pouca teoria. Então eu evitaria fazer afirmações que você não consegue sustentar. Sabe? Se aquilo que você está afirmando veio das vozes da sua cabeça, essas coisas, às vezes, a gente escreve só quando está anotando e falta... eu vejo que tem uma força de expressão, né? Tipo assim, de ser eloquente, né? De falar uma coisa assim, uma certa eloquência. Que é ok, a gente fala assim mesmo, mas a hora que vai escrever isso aqui vai ficar para sempre, né? Na internet. Então é algo a se pensar, tá? E aquela parte inicial lá, eu acho que tem que mudar toda porque o texto virou. Sim. Né? Então, mudar objetivos e tal, eu acho que vale a pena. Eu fiz um PDF aqui, porque como eu fui enchendo de comentários, eu achei que ia ser meio chato se fosse lá no Google e você ficar recebendo todas as notificações de todos os meus comentários à medida que eu fosse pensando em coisas, né? Eu falei, vou fazer aqui no Word normal, depois eu envio, pra eles darem uma olhada, né? E tem coisas que você cita que não entrou nas referências, assim. E, claro, vários problemas de ABNT e tal, que aí não tem jeito, você vai ter que mexer mesmo, né? Então, às vezes você cita autor e você não põe o ano, às vezes você escreve o nome do livro, você escreveu o ano, às vezes, enfim, tem variações de como você apresenta e as regras da ABNT estão aí para a gente uniformizar essas formas de fazer, né? Então, nesse sentido, precisa ter uma revisão. Aí eu mandei uma série de sugestões, de hipótese, o resumo também, eu achei que estava com problema, eu escrevi um resuminho aqui, enfim, eu fiquei fazendo coisas aqui, escrevendo coisas, então acho que talvez seja interessante. Eu vou enviar o PDF ou vocês preferem o Word, que aí fica mais fácil de copiar e colar? Eu acho que PDF, não sei. Não me tira o Word hoje, para mim, pelo menos. Beleza. Eu posso enviar para o Daniel e ele te encaminha? Pode ser isso? Tranquilo. Maravilha. Então é isso, é mais isso, assim. Parabéns, eu achei que é uma pesquisa interessante. Eu não acho que seja uma teoria de verdade, eu acho que é muito mais um grupo de pessoas que ficam falando, repetindo coisas. Eu acho que a teoria mesmo, você pode buscar lá atrás, na Gestalt mesmo. Procura lá Gestalt, que aí sim que é a origem desse negócio. Eu também não sei se dá para confirmar, se não dá, a gente precisaria pesquisar a Gestalt. Né? Mas eu também sigo, de certa forma, essas lógicas, mas elas são muito mais soltas, né? Acho que precisaria falar desse universo ficcional primeiro, sabe? Todo filme tem o seu universo ficcional, o personagem não existe solto, ele sempre existe vinculado a uma narrativa, mesmo que seja um mascote, né? Eu vou fazer um mascote, você vai fazendo um mascote ali, no filme cria-se um certo universo um mascote, porque senão não é um personagem, é uma coisa muito vazia, né? Então, como faltou falar dessas especificidades de cada universo, então, às vezes, parece que você está vendo triângulo onde não tem, parece que você está tentando mapear coisas que não fazem muito sentido dentro dessas formas básicas, mas fazem. Eu acho que falta só uma introdução em termos do texto mesmo, tá? Pelo menos um comentário sobre isso, porque o anime mesmo ali escancara isso, né? Que a gente bate o olho e fala, isso é um anime, sabe? Essa magia que o anime tem, todo anime que a gente bate o olho, a gente fala que é um anime. Então tem algo ali que faz dele ser um anime, e ao mesmo tempo ele coloca outras teorias, outras coisas estilísticas ali no meio, né? Então tem a coisa do estilo. Você acha que era melhor eu colocar isso numa consideração ali no início dos casos, ou eu colocava em cada um a diferença deles em relação a outros personagens? Eu acho que no início, de forma geral, seria melhor, que aí você já fala que existem essas especificidades, né? Que aí cada universo se adapta de uma forma específica, né? Eu entendo que talvez a coisa surja de uma forma muito mais orgânica, né? O que faz sentido pra gente que faz a coisa, né, Daniel? A gente que, vocês todos, né? Como a gente fica fazendo desenhos por aí, faz muito mais sentido um Bob Esponja surgir de um desenho do que exatamente um projeto super estruturado. Então, a partir do momento que o Bob Esponja existiu, e agora? Aí vai se fazendo
vai se criando esse universo e ele vai fazendo sentido Uhum. ali em termos visuais, né? Acredito que esse possa ser um caminho, mas acho que vale a pena comentar sobre isso e tirar essas afirmações, assim, não tem por que a gente ficar tão Sim, Grandioso. não faz sentido, tá bom? Mas assim, parabéns aí, e é isso. Falei demais, né? beleza. Muito obrigado. Beleza. Bom, infelizmente, esse assunto eu podia ficar aqui a noite inteira discutindo. Mas eu tenho que Sim, correr lá você, para o meu seu cachorro. cachorro. E, mas é isso. Obrigadão, obrigado, Bruno, também. Depois, nesses próximos dias aí, eu vou ajudar o Bruno também a fazer essas correções todas, porque tem bastante coisa ainda, assim. E é um assunto muito interessante, assim, eu quero que fique bem explicadinho, assim, até para a gente poder usar esse TCC depois como referência para os outros alunos e tal, porque esse tema é importante, assim. Ah, É isso. Obrigadão, Luan. Depois a gente conversa com calma. com certeza. Eu Lança mando aqui então calma, o texto, tá? tudo a gente vê depois. Beleza. Obrigado aí, Bruno, Obrigado Daniel. por que veio também. Obrigado a você, Luan. Valeu. Tchauzinho, até mais, valeu. Valeu.